Roberto Macaça, cantor popular, iniciou sua trajetória profissional na região de Garanhuns, em Pernambuco, aos 10 anos de idade, cantando em vários conjuntos e bandas musicais. Em 1982, emigrou para a cidade de São Paulo, onde participa em vários programas e emissoras de televisão. Silvio Santos no SBT, Raul Gil no SBT, Barros de Alencar na Record. Porém, foi no Clube do Bolinha, apresentado na época na TV Bandeirantes, que alcançou seu maior sucesso. Afinal, o apresentador foi responsável pela brilhante desenvoltura artística a nível nacional e internacional. Tudo isso na década de 80. Em 1983, ainda no tempo do disco de vinil, lança seu primeiro trabalho em compacto simples com as músicas de sua própria autoria, Linda e Você e o Olhar de Criança. Este trabalho foi gravado em São Paulo e por muito tempo brilhou nas paradas de sucesso, tendo se apresentado em shows viajando por todo o Brasil e por vários países como Argentina, Paraguai, Venezuela, Colômbia, Peru, Suriname, Georgetown, Goiânia Inglesa, Goiânia Francesa. Mas foi no ano de 1984 que, participando das Olimpíadas de Calouros no Clube do Bolinha, que abriu-se a porta para o sucesso de Roberto Macaça, pois participava da Caravana do Bolinha. Quem não lembra, em 1985, ele dá o primeiro passo lançando seu segundo disco com o título Show Tropical, em Belém do Pará, cujo sucesso foi enorme, lançamentos na Europa, no Japão. Seu sucesso principal foi a música Estrela, até hoje gravado por cantores nacionais e internacionais, inclusive gravado por Beto Barbosa. Na década de 90, fixou residência em Manaus, lançando discos, promovendo shows com a produção independente. Roberto Macaça foi o reflexo do grande sucesso alcançado principalmente pelo seu carisma e talento, e que foi batizado carinhosamente como o ídolo da noite. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje, vida e obra de Roberto Macaça. Quando eu conheci o Roberto, nós tínhamos 23 anos, em Caruaru, na Rádio Difusora, quando ele foi fazer um pré-show do José Ribeiro. E quando ele entrou, ele tinha um cabelo assim enorme, black power, assim, quase a gente não via o rosto dele. E quando chamaram ele para se apresentar, eu disse, ixi, vamos ver a porcaria que vai ser. Aí ele começou a cantar, cantando a música Fly, foi muito lindo. E acabou com o show do José Ribeiro, porque não ficou gracioso. Poxa, era bom que ele cantasse mais, era bom que ele cantasse mais. Então foi assim, a primeira vez que eu vi o Roberto. Depois passou um bom tempo sem que eu visse mais. E um dia a gente ia passando por trabalho, uma amiga lá no centro da cidade de Caruaru. Ele estava com os colegas do conjunto que ele cantava. E ela disse, olha o Roberto ali, ele é cantor. Eu não andava em baile, porque meus pais eram evangélicos e eu também frequentava a igreja evangélica.
E eu não tinha esse hábito de frequentar baile, de sair à noite, de sair para festa. E ela me mostrou assim, bora falar com ele. Eu disse, não, vamos embora. Ai, que cara mais feio. Eu falei assim dele. E ela sempre procurando falar com ele. E foi quando eu conheci o Roberto, me aproximei mais do Roberto. E depois eu só fui falar o namorado da Ângela, só que eu já estava apaixonada pelo namorado da Ângela. E foi quando eu comecei indo para as tardes dançantes, que ela me convidava, me levava com ela. E eu comecei a conversar com o Roberto. E ele não queria nada com ela e se esquivava dela. Ela disse, então vai lá falar com ele, dá um recado para mim. E eu fui falar com o Roberto, falar que a Ângela queria namorar ele. Ele disse, mas eu não estou interessado nela, eu estou interessado em você. Então a gente já conversando, né, já entre nós, e ela pensando que eu estava dando recado. E quando ela descobriu que a gente estava, né, se conversando, ela ficou meio chateada, mas não perdi a amizade. E eu fiquei namorando com o Roberto. Então, falando sobre o Roberto Macassa, me lembro aqui da minha adolescência, quando eu acompanhava o trabalho dele pela televisão, né? O ídolo Roberto Macassa, no programa do Bolinha. E naquele tempo, nunca nem poderia imaginar que me tornaria assim uma grande amiga, uma irmã assim para Macassa. Coisas inexplicáveis, coisas que só a Deus cabe a resposta, porque Ele é o Todo-Poderoso e sabe. E por volta de 2006, conheço o Roberto Macassa aqui em Manaus, ali no Festa Clube, no Fast Clube na época, ali no Boulevard, através de uma cantora, uma grande personalidade aqui do estado do Amazonas, que me apresentou ao Roberto Macassa. E eu trabalhando com eventos, com produções e eventos, eu e Neila Augusto, ela como sendo presidente do fã-clube dessa cantora, e nos fomos apresentados ao Roberto Macassa. Caminhamos em vários shows onde ele era somado, ele somava no show dessa cantora, né? E eu sempre como fã, né? Idolatrando o Roberto Macassa. Mas Deus quis que nos tornássemos amigos. Quando ele foi fazer o carnaval, ele disse, olha, quando eu voltar, eu quero que você arrume uma casa. E eu fui contra meus pais, assim, meu pai, tudinho, não avisei nada. E providenciei a casa e quando ele voltou do carnaval, nós fomos morar juntos. Aí foi quando a gente foi conviver e ele cantava em conjunto, fazia excursão. Aí depois veio o meu primeiro filho, fiquei grávida. E veio a segunda menina depois de um ano, que meu filho já tinha um ano, eu engravidei da outra. E depois que meus filhos já estavam crescidinhos, foi que nós casamos, oficializamos nosso casamento. Foi quando em 83 nós fomos para São Paulo, moramos lá 10 anos, ele participou do Clube do Bolinha, foi tudo uma história muito bonita. Viajar com Bolinha, eu ia nas apresentações dele, eu que ia, comprei ele dormindo, que ele chegava da noite, que ele cantava do show, e eu que ia comprar roupa, sapato. Quando ele acordava para ele gravar o Bolinha, já estava tudo arrumado em cima da cama. Então ele se vestia, ele não sabia nem o que ele ia vestir, eu que providenciava tudo. Então foi uma vida assim de muita luta, de muitas conquistas, mas de muito amor, né? Porque eu amava muito o Roberto. Então as pessoas às vezes diziam assim, mas ele viaja muito, essas coisas. Eu dizia, não, mas sempre eu permaneci do lado dele até o fim. Cantor popular, inicia sua trajetória profissional na região do Nordeste, aos 10 anos de idade, cantando em vários conjuntos e bandas musicais.